falou aí, eu vou voltar, até porque a gente vai, depois eu não vou lembrar. Você passou e você me falou que tem vários músculos que são iguais, todas as crianças têm, você tem como medir isso lá na sua análise, né? Os músculos das crianças, né, vamos pensar do abdômen ou qualquer outra musculatura que todo mundo tem, ela é semelhante do adulto, porque eu te falo assim, quando você vai medir, por exemplo, a gordura de uma criança e de um adulto, ela vai ter uma diferença e tem que ser essa diferença ou não? É igual a musculatura e vamos pensar a quantidade de gordura que ela tem que ter. Porque o bebezinho nasce, ele tem que ter uma gordura extra ali, não tem? Isso mesmo. Então, tem diferença nessa proporção? Vamos pensar, uma criancinha gordinha é saudável? Pergunta boa, hein? Que só sai pergunta boa. Olha só, até uma certa idade, vamos pensar ali nos primeiros meses, um ano de vida, ela tem realmente uma reserva. Tanto é que eles nascem até bonitinho, né? Bem bonitinho. Olha pra você ver como que Deus é perfeito no que ele faz. Então, aquela criança, ela precisa ter uma certa reserva, porque até que prova o contrário, ela vai ficar no leite materno. Então ela já tem uma reserva durante o momento que ela estava recebendo nutrientes da mamãe e ela ainda ganha um certo peso. E aquele peso vai servir para uma primeira fase da vida da criança chamada estirão. Que é o primeiro estirão. Nós temos 2 estirões. Um é no primeiro até o segundo ano de vida no máximo e o segundo acontece por volta de 9, 10 anos de idade. Então ela precisa ter essa reserva. Tanto é que você observa com uma criancinha de 1 aninho, 2 aninhos para frente, ela já começa a mudar aquela estrutura, né? Porque aquela reserva serviu para levar ela até aquele ponto. Agora olha que interessante. A criança obesa, vamos pensar uma criança de 9, 10, 11 anos de idade, começa a entrar nessa fase da puberdade, entrando até a juventude, existe um pensamento totalmente errado. E quem está nos escutando, prestem muita atenção nisso. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Achar que pode deixar a criança continuar tocando a vida dela do jeito que ela está fazendo, que ela vai chegar numa idade, ela vai emagrecer por conta própria. Não vai. Porque o tecido adiposo, olha que interessante, ele tem a capacidade de ir aumentando de tamanho, depois de um certo ponto, ele não só aumenta de tamanho, mas ele multiplica. Ou seja, se você não mudar o estilo de vida dessa criança, colocar ela para fazer exercício físico, e quando eu falo de exercício físico, é de exercício físico de verdade, e mudar a rotina alimentar dela, ela vai ser um adulto obeso. Por quê? Porque todas essas células de gordura que foram geradas da fase de criança, a puberdade, até a juventude, elas estão sempre ali. Sempre ávidas, esperando a oportunidade para crescer de novo. Tanto é que essa semana passada eu atendi um jovem, e ele foi obeso. E nesse exame da ultrassom, eu fiz na coxa dele, todo impregnado de gordura. Não só na coxa, na região do braço também, que não é comum. Geralmente a mulher é mais comum ter gordura aqui nessa região do tríceps. Então, por mais que ele emagreceu, hoje ele tá magro, ficou histórico. Tá ali. Isso explica porque que uma pessoa, quando ela está em dieta, ela já foi obesa, se ela vacilar, ela ganha 3, 4, 5 quilos assim muito rápido. Porque o tecido adiposo, ele tá ali na espreita, só esperando essa resposta. E quando você fala de músculo, realmente a criança tem todos os músculos, só que bem menos desenvolvidos. Porque vai chegar um momento que essa criança vai ter os picos de testosterona, estradiol, né? No caso da menina, o estradiol, e a própria testosterona também no caso dela, que vai estimular essa hipertrofia. Mas eles têm todos os músculos muito bem desenvolvidos. Tanto é que se você observar, isso é muito comum na China, né? No geral, as pessoas lá têm um percentual mais baixo. Aquelas crianças que são ginastas, que praticam muito esporte. Caramba. Você vê uma musculatura muito bonita, muito bem definida, porque o exercício físico já começa a estimular essa hipertrofia, que é muito bem-vinda, por sinal. E outra coisa interessante, a gente joga por terra essa mentalidade de que criança não pode fazer exercício de força. Musculação. Pode. Eu não tô falando uma criança de 5 anos de idade, mas uma criança, um adolescente, vamos pensar aí, 10, 12, 15 anos de idade, já passou da hora. Só pra você ter uma noção, eu comecei com 14. Eu não sou alto, mas eu sou o mais alto da minha família. Então era pra eu ser o mais baixo. E a musculação, ela te dá uma maturidade celular fora do comum. Acho que ela faz você crescer também, se você fizer um exercício mais jovem. Assim, né? E hoje evoluiu muito. Hoje nós temos vários colegas aí, personagens, especialistas nisso. Ele não vai montar um treino de marombeiro pra uma criança. É um treino mais lúdico, é um treino, às vezes, em circuito, com cargas diferenciadas. Evita-se alguns exercícios que, às vezes, não tá naquela fase ali, por exemplo, um levantamento terra, um agachamento livre para uma criança dessa. Mas tem N exercícios que pode fazer. Adaptação, né? O cara vai adaptar com a academia também, com estilo, aprender né? ali e tudo. E outro viés muito importante.
Engana-se as pessoas, vou pôr a criança no futebol, vou pôr ele no judô. Tudo bem, todos esses esportes são válidos, mas as pessoas não têm noção do impacto que é a musculação no combate à obesidade infantil e da juventude, né, do adolescente. E eu acho que serve até como proteção para outros esportes também, né? Tanto é que é interessante, muitas crianças quando estão entrando na base de alguns times, é colocado ele para fazer musculação, porque você diminui a quantidade de lesões. A musculação, ela tem esse viés de ajudar no emagrecimento, não pela queima durante o exercício somente. Existe sim uma queima, mas é o que a gente tem depois. Existe um quadro fisiológico que a gente chama de EPOC, que você lê de trás para frente, que chama consumo de oxigênio pós-exercício. Ele é imenso. Principalmente se a criança gostar, tomar gosto ali e fizer um treino top. Aquele treino que dá para você saber se a pessoa realmente promoveu microlesões. Depois entra toda a parte nutricional. Você muda a estrutura da criança em um espaço de tempo não tão longo. Eu não tô falando que não possa fazer outros exercícios. Inclusive, não sei se vocês sabem disso, há como a gente quantificar isso com exames laboratoriais, sabia? Se o treino está sendo bom ou não? Sério? Tem, além da avaliação tem. Tem uma enzima chamada CPK. A gente, na verdade, é uma sigla, né? Chama creatinofosfoquinase. Ela também é usada na área de saúde, na parte clínica, para ver se a pessoa não está infartando. Tanto é que quando eu peço esse exame para os meus pacientes, eu oriento, falo, olha, eu preciso que você faça pelo menos 2 dias de treino bem intenso. Então, exemplo, a pessoa vai fazer o exame na quarta-feira de manhã. Então, eu peço que ele treine de forma bem intensa na segunda e na terça. Um exemplo, segunda-feira, põe lá um treino de dorsal e ombro e na terça-feira faz um treino de perna. Para que isso? Para que essa enzima ela extravase para a corrente sanguínea. Então, quando você promove microlesões no tecido devido ao exercício físico, lógico que são microlesões passivas, né? Não é porque você caiu, machucou, você extravasa essa enzima para a corrente sanguínea. Então, dá para saber se aquele treino está tendo eficiência ou não. E às vezes a pessoa fica culpando o dono da academia, ele culpa o personal, ele culpa a família, né? O pai e a mãe, mas ele não entende que o corpo acostuma com o estímulo. Isso a gente chama de set point. Uma vez que você entrou em set point, acabou. Você tem que buscar meios para sair dessa fase de homeostase, porque o treino, às vezes ele não tá deixando progressão de carga, no caso. Opa, aí, ó. Intensidade, volume, mesclagem de exercícios, redução de intervalos. Hoje existe uma gama imensa de variáveis que a pessoa pode mexer. Mas tem que variar, né? Tem que variar. Não pode. A pessoa... Imagina uma pessoa que faz rosca direta, tem 10 anos com 10 de cada lado. Às vezes ele não Conheço vai... um cara assim, conhece assim? Do meu lado. Às vezes ele não vai evoluir. Eu não faço 10 anos. Eu senti... 10 não, 10 é pouco, né? Essa pessoa, às vezes, ela não vai regredir, mas ela também não vai avançar. É óbvio que peso não é tudo. Né? Eu sou de uma época que a gente pensava quanto mais peso, melhor. Não. Mas a sobrecarga, ela nunca deixou de ser uma das variáveis importantes nesse processo. Pô, eu vi um estudo essa semana que mostrou que pessoas que faziam com maior quantidade de carga, mas com uma angulação menor, entendeu? Tipo assim, ele põe muita carga, ele não consegue executar um movimento completo. Encurtou o movimento. E grupos com carga menor, mas com movimento mais bem executado. Completo. O grupo que fazia com menor carga e um movimento com maior amplitude tinha um resultado 30% maior, não só de ganho de massa muscular, como de hipertrofia. Eu vi isso também. Você viu isso aí? Você sabe por que funciona assim? Os nossos músculos eles funcionam como se fosse um sistema de catracas. Né? São fibras muito pequenas que lá no meio das fibras você tem pontes de actina e miosina, que são proteínas contráteis. Então, quando você dá um comando, na verdade você encurta o músculo. A gente chama isso de banda Z. Ele encurta. Então, se você faz um movimento muito curto, mesmo que seja com a carga tão grande, às vezes ele não tem a mesma eficácia de um exercício com a carga moderada, porém com amplitude maior. Por exemplo, igual ele também está mostrando, a rosca direta é um bom exemplo. Ainda essa pessoa ainda dá uma roubada com o ombro e que menos ainda, né? Com a lombar. Então, às vezes, ele coloca uma carga menor e a ativação é bem melhor. E fora a questão do risco de lesão. Por quê? Muitas pessoas, eles lesionam por colocar cargas extenuantes e, às vezes, não saber fazer um movimento correto. Quantos vídeos que nós não vemos aí de pessoas até morrendo fazendo um agachamento? Cara, é muito absurdo isso aí, né, não? Em pleno século XXI. Porque, olha só, eu mesmo, quando eu vou fazer exercício com cargas maiores no agachamento, eu peço pra uma pessoa ficar de olho pra mim. Porque você pode falhar. Acontece de você falhar. E às vezes a pessoa não pede ajuda, não sei qual que é a linha de pensamento, e às vezes morre mesmo, infelizmente. Por conta, às vezes, de não ter um acompanhamento de alguém próximo para dar um apoio, e por essa mentalidade, como você mesmo disse, errada, de achar que quanto mais peso, melhor.
E não é verdade. Eu acho muito louco o cara querer levantar, sei lá, 150 quilos, 140 quilos no agachamento livre, assim. Nossa, é muito... É muito peso, mano, né? É muito peso, não, cara, porque brincar custa fazer ali, com velho. 150 quilos de agachamento. Muito peso. Ó, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Você já ouviu falar de obesidade na infância, que depois a criança fica com micropênis por conta dessa obesidade? Isso pode acontecer. Pergunta boa, hein? Olha só por que isso acontece. Nós temos o primeiro estirão. Se você olhar uma criança de 1 aninho, a semelhança facial, estrutura física dela é muito semelhante dos dois gêneros, tanto masculino como feminino. Sim. Quando entra ali a partir dos 12 anos de idade, que começa a ter os picos, até antes disso hoje, nos dias atuais nós estamos vendo menina com 9 anos, até menos. Ela começa a desenvolver os caracteres femininos mesmo, o corpo de mulher começa um início. A mesma coisa deveria acontecer com o homem. Mas olha que bacana que você citou, a obesidade, se ela for, vamos dizer assim, de forma crônica ao longo da vida, esse excesso de gordura estimula uma enzima chamada aromatase, que é uma enzima que pega parte da testosterona e converte em estradiol. Isso chama-se dominância estrogênica. A criança, ao longo da vida, ela é do gênero masculino, mas a vida inteira, os órgãos que precisavam ter contato com a testosterona, eles estão sendo prejudicados porque a presença de estradiol ela é massiva. Isso é uma coisa tão simples, você não tem noção. Às vezes eu recebo críticas, porque eu peço esse hormônio para medir em crianças, um homem, qualquer pessoa. Estradiol, aí já teve vezes de a pessoa chegava e falava, mas que absurdo, pedindo hormônio de mulher em homem. Eu falei, meu amigo, então você volta para a faculdade e vai estudar fisiologia, porque não existe hormônio de homem e mulher. Existem hormônios que nós chamamos de classificados como masculino e feminino, é por causa do gênero, mas não que ele seja exclusivo da mulher ou do homem. E quando você pede, por diversas vezes, eu vejo menino que já está começando a desenvolver uma ginecomastia, que é o crescimento do peito, né, do mamilo, por conta do estradiol mais alto. E entra esse outro quadro que você falou do micropênis. Só para você ter uma noção, embrionariamente falando, quando é formado o homem ou a mulher, a estrutura da genitália, ela é muito semelhante, ela é muito parecida. O que faz designar se vai virar uma vulva, né, uma vagina, ou virar um pênis? A presença de um hormônio chamado DHT na mãe. Esse hormônio da mãe age nesse momento e designa, por isso que existe o hermafrodita, porque foi um erro que aconteceu nesse momento. E ao longo da vida, esse DHT, ele tem que estar presente no homem. O DHT chama de hidrotestosterona, que é um subproduto da testosterona. Como eu falei agora há pouco, ao invés dele ter um hormônio, uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que vai transformar essa testosterona em dihidrotestosterona, ele tem o inverso. Ele tem a aromatase, que vai transformar a testosterona em estradiol. Vai aromatizar. E o que é o grande problema? Vai aromatizar, isso mesmo. E o que é o grande problema? Que os pais, muitas vezes, não ficam sabendo disso, que a criança não fala. Lógico que é uma coisa constrangedora. Ou, às vezes, o pai sabe, mas não toma providência de levar no especialista. Mas a criança não fala o quê? Que, tipo assim, que não tá desenvolvendo os órgãos dela, por muitas exemplo? Vezes é. Mas dá pro pai ver, tipo, ó, meu filho tá gordo, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão ele vai ser um adulto com micropênis, velho. Pode acontecer. Tem que fazer alguma coisa. Só que o grande problema nos dias atuais é o que nós falamos agora há pouco. A pessoa acredita que aquilo ali é algo passageiro e não toma providência. Que quando ele olha o impacto emagrecer, disso na vida da pessoa. Pro resto da vida, não desenvolve. O impacto disso na vida da pessoa. Velho. Tanto é que você observa alguns adolescentes que ele não tem uma estrutura masculina. A pele, o formato do corpo, bumbum, é muito semelhante de uma mulher. A estrutura do adolescente. Sim. Porque a hora que era para ter esses picos de testosterona e de hidrotestosterona não aconteceu. E quando você observa essas pessoas, muitas vezes elas também são sedentárias. Porque o esporte, o exercício físico, ele estimula o aumento da testosterona. O receptor da testosterona lá. Isso. Você treinando ali na infância. Você estimula a testosterona. Um judô, um jiu-jitsu, uma corrida, uma musculação mais leve. Você vai já tá construindo seus receptores ali para ligar na testa. E estimulando também a própria produção de testosterona. Mas tudo é uma questão clínica, de monitoramento. Mas como eu tô te dizendo, infelizmente no Brasil, ainda existe uma mentalidade muito errada de achar que só se pede exames quando a pessoa apresenta algum sintoma. E eu sempre falo que a sintomatologia nem sempre ela caminha com o problema. Às vezes o problema já está muito avançado, mas não tem sintoma. Ainda mais nesse caso. Que às vezes a pessoa não fala, tá constrangido, o pai acha que é normal e vai deixando. Da mesma forma, algumas meninas que também não desenvolvem.
peito, bumbum, por conta, às vezes, de não ter esse acompanhamento. E tem profissionais médicos especialistas nisso, e nós, como nutricionistas, tem como a gente corrigir a dieta dessa pessoa para que ele não continue consumindo alimentos que estimulam essa aromatase também. Cara, mas o que eu devo fazer? Que hora que eu devo levar meu filho no nutricionista? Será que isso não era o pediatra também que tinha que fazer isso daí por mim? Que, né, a gente acaba levando nosso filho no pediatra até 10 anos, 11 Deveria anos. mais um pouco, né? Eu concordo com você. Isso já é instituído, né, até pelo nosso sistema único de saúde, a equipe multidisciplinar, onde você tem a presença de cada profissional atuando dentro da sua área. Isso é muito bonito no papel, mas às vezes na prática não. Realmente, se eu, por exemplo, quando eu encontro algum problema que foge da minha alçada, eu encaminho. Psicólogo, fisioterapeuta, pro educador físico, pro médico, especialista, às vezes um endócrino, às vezes um problema dermatológico mais severo. Apesar de que muitas vezes a própria correção da dieta já melhora muito, se a pessoa tá cheia de espinha, a gente melhora. Mas assim, tem que haver isso. Porque não adianta, às vezes, você ver um problema e esperar que ele vai sumir com o tempo, como nós falamos. E a parte da dieta é tudo, como você mesmo citou no início. A criança, ela é obesa porque ela tem toda uma alimentação errada. E outra coisa interessante, não só a obesidade também aromatiza. Tem uma série de alimentos que são alimentos aromatizantes. Tipo miojo. Existem alimentos que são inflamatórios. Miojo não é alimento. É um deles. Mas existem alguns tipos de substâncias que minam a produção de testosterona da criança. Sódio, por exemplo? A soja não em excesso. Soja? Soja. Cara, nós tá dando leite de soja pra esse moleque desde pequeno. Dando mais leite de soja, você tá matando o moleque. Mas não, um leite dos de meus soja foi filhos... proibido nos Estados Unidos, não foi, não? Ele tomou muito leite de soja. Sério? Olha só, não é que isso seja proibido, desde que você faça um monitoramento. Para algumas pessoas, geram sim. A soja ela tem fitoestrógenos. Não é uma regra para todo mundo, mas existem pessoas sim. E você percebe que ele tem níveis muito baixos de testosterona e estradiol alto. Você vai lá e retira a soja dessa pessoa, muda tudo. Você me entende? Não é que ela é vilã. É igual nós comentamos aqui um dia, você falou de podcast que deu muito visualização, do leite. Porque são assuntos simples e tem gente que acha que sabe tudo. Eu sempre digo que uma coisa que pode fazer bem para uma pessoa, para outra já não faz. A gente só tem que monitorar se faz bem ou não. Mas você acha que esse leite de soja, ele é responsável pela diminuir a testosterona da molecada aí? Não. Você tem reparado isso no seu consultório, assim, de pessoas jovens chegando lá com a testosterona mais baixa do que o normal? Hoje eu comentei isso. Eu até brinco muito com alguns pacientes. Eu falo assim, cara, você pode pegar ali, passar na casa de fogos e comprar uma caixa. Comprar uma caixa daqui de 24 pra você soltar. Pessoa com testosterona na casa de 600, 700... 900. Isso é normal, não é? Não, isso deveria ser o normal. É uma média. 800 é uma média. Só que não está sendo algo tão incidente mais. Por quê? Existe na alimentação, até o que nós respiramos, por exemplo, dioxina, que é da queimada da cana, apesar de que hoje não queima tanta cana mais, a poluição como um todo, isso pode agir como disruptor endócrino. O que é um disruptor? Vamos supor que você tem um cadeado e só uma chave que entra ali para dar certo. Aí uma pessoa, por brincadeira, vai lá e coloca um pedacinho de palito ali dentro. Ele ocupou o lugar daquela chave. Então, ele não era para estar ali naquele local. Então, a hora que a chave vem para encaixar, ela não encaixa. Então, esse disruptor, ele faz isso. Ele se liga em alguns receptores que vão ativar o que a gente chama de maquinária metabólica. Então, por exemplo, um mineral, um selênio, uma vitamina D, qualquer um desses elementos que deveria ser ligado a um determinado receptor, não se liga, porque o corpo da pessoa está todo contaminado com esses disruptores. Então é onde é que nós estamos vendo cada vez mais homens com menos testosterona e por aí vai. Mas isso você vê não só nos adultos, você consegue ver também em adolescentes. Inclusive, quando nós conseguimos ver isso um tempo mais, vamos dizer assim, antecipado, nós fazemos todo um rastreio nutricional e dá para encontrar o que está acontecendo. Como eu te falei da própria soja. Você consegue identificar onde está o problema ali. Às vezes, determinados alimentos não posso nem chamar de alimento, produto alimentício em excesso. A pessoa não come comida de verdade. Então ele vai minando essa produção de testosterona. Hoje, por exemplo, eu atendi um menino que os níveis de colesterol dele estavam na casa de 118. É muito baixo. Por quê? A matéria-prima para a produção de testosterona também é o colesterol. Então o que nós estamos falando aqui? Estamos falando de equilíbrio. Caraca. Muito baixo também não pode. E realmente estava prejudicando os níveis. Mas será por que estava baixo dele? O tipo de dieta.
eu identifiquei que ele não come gordura nenhuma. É muito restrito a gordura. E tanto é que nós falamos, gordura não é vilã. Eu não tô falando de margarina, catupiry, esse tipo de coisa. Isso aí não é bem-vindo. Mas a gordura animal, por exemplo, a gordura do porco, né? A gordura suína, o óleo de coco é muito bem-vindo, o azeite é muito bem-vindo. Então, quando ele tem uma baixa oferta de matéria-prima para produção de gordura no corpo dele e até para converter também em colesterol, apesar de que o colesterol também não vem só da gordura, o colesterol, na verdade, é um álcool, ele infelizmente prejudica esse mecanismo. E ele não tinha mais nada que desabonava. Tinha algumas vitaminas baixas também. Sim. O zinco, por exemplo, é importante. O boro é importante nesse processo. O magnésio é importante. Sabe qual que é a mensagem que nós estamos tentando passar para as pessoas que estão nos ouvindo? O nosso corpo é uma grande fábrica. Um grande exemplo que eu gosto de usar, faça de conta que você tem uma panificadora. E por um problema qualquer de logística, nessa semana o caminhão que leva farinha de trigo para sua panificadora não chegou. Você há de convir comigo que todos os produtos que dependem de farinha de trigo você não vai conseguir fazer? Vai. A sua panificadora não tem problema nenhum. Tá lá os colaboradores para trabalhar, tá lá o maquinário, mas faltou matéria-prima. Então, quando falta essa questão de micronutrientes, você pode ter certeza que alguma coisa vai dar ruim. Nós falamos muito de parte cognitiva, tem criança que tem déficit de aprendizado, aí leva o menino para todo quanto é lado, você vai ver, ele tem deficiência de uma série de vitaminas, não tem nada de ômega 3 no corpo dele. Você acha que, tipo, o TDAH não é um TDAH, pode ser um problema nutricional? Você sabe que muitas vezes, quando determinadas patologias estão muito em voga, tem que se tomar muito cuidado com isso. Sim. Porque qualquer problema é TDAH. Não, acontece. Pra você ter uma noção, eu tenho um paciente que ele é dono de uma escolinha de futebol e nós estávamos conversando justamente disso. Ele falou assim, Elimar, chegam crianças aqui pra mim que o pai já tá, meu menino tem TDAH. Você vai ver, o menino vive a vida inteira com isso aqui na mão, telefone. Ele não tem contato com o mundo físico de verdade, que é bem diferente da nossa época. Não tô dizendo que o diagnóstico pode estar errado, mas não é só isso. Tem outros viés. A pessoa não pratica esporte, ele não tem consciência corporal, ele não sabe o que é desafio, ele não sabe o que é perder, então ele começa a se fechar no mundinho. E essas pessoas que ficam muito fechadas, a alimentação, até que prova o contrário, geralmente não é das melhores. Mas o problema é a alimentação ou é a dopamina em excesso disso aqui? Às vezes até falta, né? Porque a dopamina que muitas vezes é liberada por esses mecanismos, ela não é uma dopamina liberada, por exemplo, igual um pós-treino. Já viu quando você termina um treino top? Sim. Assim, entende? É diferente. Por isso que é viciante, mas ao mesmo tempo não traz os outros benefícios. Mas essa colocação sua é muito boa. E eu falo que eu também peço esse exame. A gente pede as catecolaminas. Então vem a noradrenalina, a adrenalina e vem também a dopamina. A maioria das pessoas tem deficiência de dopamina. Mas o cara alimentando bem, vamos pensar, uma criança que alimenta bem, saudável, ela tem um acompanhamento nutricional, mas ela passa boa parte do dia. Isso vai ajudar, mas não vai ser o suficiente, né? Não é suficiente. Não é o suficiente. O nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. Se você observar no reino animal, um tigre, um leão, que é um animal que depende de caçar, à medida que ele vai envelhecendo, que ele vai ficando mais encostado, tudo vai piorando. E tem gente que muito novo, né, muitos novos, eles já começam a fazer isso, já começa a vida dele é uma rotina, vai para a escola, o trabalho, celular, Netflix, ele não faz mais nada. Então todas essas faculdades motoras, movimento, equilíbrio, flexibilidade, produção de hormônio, também começa a decrescer muito cedo. Então assim, a alimentação é a base, mas a pessoa tem que se movimentar, não tem jeito, precisa disso. Né? Pô, que hora que eu devo levar o meu filho no nutricionista e fazer um exame desse com ele? Olha só, eu aconselho a partir dos 7 anos de idade. 7 anos. Ou até menos que isso, dependendo do que você está observando. Algum problema. Isso, muito bom, você vai monitorando. Eu tô te falando porque eu tenho pacientes novos, crianças mesmo, literalmente. Alguns muito bem. Eu tenho crianças lá que, assim, dá inveja, dá show. Eu tenho uma metodologia que eu uso para interpretação de exames. Então, por exemplo, onde está ok, eu passo canetinha verde. Onde está ruim ou que precisa melhorar, vermelho. Tem gente que é vermelho de cima e embaixo. E às vezes eu pego crianças, que perfeição. Eu tenho um paciente que, inclusive, ele é exemplo para a família dele. O próprio pai dele, né, que é meu amigo, falou assim, cara, não tem como eu fazer coisa errada porque ele puxa minha orelha só com as atitudes. Olha aí, as atitudes dele. E pega no pé mesmo. Então, dá pra gente ter uma ideia de que é de berço.